Meus queridos, dentre muitos temas que nós temos trabalhado, eu me perco na vastidão desse tema, cheios da plenitude de Deus. É um tema vasto em que nós podemos abranger muitas coisas. Só nessa questão da plenitude de Deus há uma riqueza. Quando você vai para a plenitude de Cristo, outra riqueza. A plenitude do Espírito, outra riqueza. A plenitude do serviço de Deus, outra riqueza. A plenitude da evangelização, outra riqueza. É um tema amplo e abrangente e com certeza vai abençoar nossas vidas. Mas, queridos, plenitude aqui é condição de tudo que é pleno, completude, inteiro, íntegro, sem espaço para outras coisas. Plenitude é presença completa, estatura completa. Meus queridos, quando nós nos alimentamos bem, que pegamos aquele almoço gorduroso, aquela coisa boa, que você enche a barriga, você está completamente pleno, satisfeito, não há espaço para mais nada. Precisamos de estar cheios da plenitude de Deus. Quando estamos plenos de Deus, queridos, não há espaço para mais nada em nossa mente e o nosso coração. Paulo diz aos Efésios que para ser plenos de Deus, precisamos conhecer o seu amor. Essa é a proposta do texto. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Precisamos conhecer o seu grande, inaudito, imensurável, inexplicável amor de Deus. Quando nós compreendermos isso, nós estamos prontos para sermos cheios da sua plenitude. O sacrifício de Jesus na cruz foi para nos dar a sua plenitude, que não é mérito nosso, foi mérito unicamente exclusivo de Jesus. Ele nos deu essa graça e podemos desfrutar da sua plenitude. João capítulo 1, verso 16, da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Dele recebemos tudo que diz respeito à vida. 2 Pedro 1, verso 3, o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Quando estamos plenos de Deus, estamos, irmãos, de fato, satisfeitos. Nós vemos o exemplo de plenitude de Deus na vida de Jó. Como Jó foi um homem pleno, que em meio a tanto sofrimento, vivido naquela pele, vivido naquela situação, Jó nunca blasfemou de Deus, Jó nunca reclamou de Deus, porque em Deus estava a sua satisfação, ele estava pleno da presença de Deus. Meus queridos, precisamos estar também cheios da plenitude de Deus. Ser cheio da plenitude de Deus é ser cheio da sua alegria. João capítulo 17, 13, agora vou para junto de ti, e isto digo enquanto estou no mundo, para que tenham em si a medida completa da minha alegria. Meus queridos, Jesus está falando aqui de uma alegria espiritual, de uma alegria infinita, que não se pode corromper, que não se pode murchar por causa das circunstâncias adversas. Somente o verdadeiro crente na pessoa de Jesus Cristo, que está cheio da plenitude de Deus, pode compreender.
Alegria é estado de viva satisfação, vivo contentamento, regozijo, júbilo. Em Cristo está, amados, o nosso contentamento. Em Cristo está a nossa alegria. Em Cristo está a nossa esperança. Podemos dizer que mesmo com as circunstâncias que vivemos, somos os povos mais felizes que existem. Porque nós podemos, irmãos, gozar o céu aqui na terra. Nós podemos desfrutar da presença de Deus aqui nessa terra. Lá no céu nós vamos vê-lo. Vamos desfrutar por toda a eternidade. Em João capítulo 15, verso 11, a palavra de Deus diz: tenho-vos dito isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. E essa alegria, irmãos, deve estar presente em nossos corações, porque esta alegria que aformoseia o nosso rosto. Provérbios 15, verso 13, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração alegre tem banquete contínuo. Provérbios 15, verso 15. Todos os dias do oprimido são os maus, mas o coração alegre tem um banquete contínuo. Banquete, irmãos, é riqueza de alimentação, vastidão de alimentação, diversidade de alimentação, delícias de alimentação. Há banquetes naquele coração que permanece alegre com o Senhor. Mas eu digo também que o coração alegre, irmãos, é um bom remédio. Provérbios 17, verso 22, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Essa alegria, irmãos, em nossos corações, só Jesus é capaz de nos proporcionar quando somos cheios da sua plenitude. Que alegria é essa? É a alegria de estar também no templo de Deus, na casa de Deus. Salmo 122, verso 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É lá, irmãos, que nós adoramos a Deus coletivamente, é lá que nós oramos a Deus coletivamente, é lá onde Deus nos abençoa coletivamente, é lá que nós nos alegramos quando uma vida é alcançada pelo Senhor. É no templo, irmãos, valorize esse templo. Ame esse templo como Davi amou, como Jesus deu importância a ele. Pois aqui foi o lugar que Deus escolheu para que nós viéssemos a adorá-lo, a cultuá-lo, a desfrutar da santa comunhão. É lá que Deus fala coletivamente, nos consolando, nos advertindo, nos corrigindo, nos exortando, nos fortalecendo, nos animando, nos direcionando. É no templo de Deus. Davi expressou essa alegria. Os discípulos, após a ascensão de Jesus, estavam sempre no templo. Lucas capítulo 24, versículo 53, e estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Foi lá no templo, irmãos, que Jesus ensinava. João capítulo 7, versículo 14, foi na porta do templo que Pedro e João curaram aquele paralítico. Pedro e João foram adorar a Deus, encontraram aquele paralítico lá em Atos 3, e de junto daquela porta formosa, Pedro e João lhe passaram a porção, a plenitude de Deus, daqueles que ele iria adorar, para aquele paralítico, e disse, não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E quando o paralítico levantou, o paralítico também entrou no templo e foi adorar a Deus. Meus queridos, o templo é valoroso. Precisamos aprender essas lições preciosas. Foi no templo que Paulo recebeu o livramento de morte enquanto ele orava. Atos 22, versículo 17 e 18. Paulo testemunhando ali para o rei Agripa, Deus revelou para ele, ele estava no templo em oração.
Foi no templo que Ana orou em 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 em diante. Ana orou a Deus pedindo um filho, e Deus atendeu a oração, e ela consagrou Samuel a Deus, e Samuel servia ali no templo, diante do sacerdote Eli. O resultado você já sabe, quem foi Samuel? Meus amados, esses homens deram valor incalculável ao templo de Deus. Jesus chamou o templo de minha casa, a minha casa, a casa de meu Pai. Meus amados, a igreja, mesmo sendo militante, mesmo sendo cheia de defeitos, mesmo sendo cheia de falhas, a igreja tem um valor incalculável. Somos o povo de Deus, somos os Israéis espirituais de Deus. Mas que alegria é essa? É a alegria do serviço. Salmos capítulo 100, versículo de número 2. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Meus queridos, servir ao Senhor, ser útil na casa de Deus é um privilégio nosso. Deus nos salvou, Deus nos santificou, Deus nos purificou com seu sangue para que nós viéssemos a servir no seu reino com o melhor que nós temos, com o melhor que nós podemos ser. Serviços de Deus. Servir é ter a utilidade, dar auxílio, ajudar, ser útil onde a demanda for necessária. Todos aqueles que servem com alegria não se embaraçam com negócios dessa vida. Sirva a Deus, querido, trabalhe, coloque a tua mente, o teu coração na obra de Deus. Deus vai abençoar você, Deus vai cuidar da sua família, Deus vai cuidar dos seus ideais. Mas não pare no caminho, não pare de servir, sirva a Deus. Nós fomos salvos para adorar e para servir a Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4, Paulo diz: nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. No serviço de Deus, devemos ser firmes e constantes. 1 Coríntios 15, verso 58, é um texto que todo mundo conhece. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Mas nós devemos observar o versículo 57, onde Paulo diz: mas graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Nós somos vencedores para servir no reino de Deus. Nós servimos porque somos vencedores. Oh, querido, em nome de Jesus, trabalhe, tem trabalho para todo mundo aqui, desde o pequeno ao grande. É só você dizer: pastor, eu quero trabalhar no reino, eu quero ser útil, eu quero ser uma bênção, eu quero ganhar vidas, eu quero cooperar no reino. Tem lugar para você e para todos. Deus vai lhe dar, queridos, a recompensa. Só o céu vai recompensar você. Do trabalho que você exerce, dos joelhos dobrados no chão, do café que você trouxe, da limpeza que você faz, o céu vai recompensar você grandiosamente. Tudo que fizermos no reino de Deus, teremos uma recompensa, irmãos. Agora só não podemos parar, só não podemos desanimar, só não podemos enfraquecer. Queridos, em nome de Jesus, que sejamos cheios dessa plenitude de Deus. Peça a Ele, Senhor, eu quero ser cheio dessa plenitude, da plenitude do seu poder, da plenitude da tua graça, da plenitude do teu amor. Eu falei que esse tema você se perde em meio à vastidão desse tema.
Peça a Deus, queridos. Clame a Deus nesse momento, se você ainda não entregou sua vida a Jesus. Clame a Deus nesse momento, se você ainda não se reconciliou com Ele e quer se reconciliar com Ele, restaurar a aliança. Você será cheio da sua plenitude.